Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão a vir assistir. Neste vídeo, irei narrar as histórias, os contos contidos dentro do livro Olhos d'Água, livro publicado pela autora Conceição de Evariste no ano 2014. Um livro em que se baseia em contos, um total de 15, onde todos esses vai ter a proposta de expressar a desigualdade social, econômica, preconceito contra a raça negra ou outras dificuldades que pessoas passam dentro de um ambiente e outros. O primeiro conto que temos agora a contar é Olhos d'Água, um conto que se baseia na criação de uma mãe solteira e suas 3 filhas, onde ao seu começo é mostrado sua mãe, uma pessoa carinhosa, e suas 3 filhas, sendo uma principal, em que é mostrado pra gente que ela já está grande, mas ela quer ter lembranças de seu passado onde aquele subiu a cor de olhos de sua mãe, onde o conto vai se desenrolando numa trama, onde é explicado momentos onde eles passam fome, onde há perigo de chuvas fortes e há desabamento de sua pobre casa, um barraco onde sua mãe as acudia, as protegendo, que ao decorrer do final, a própria menina protagonista volta à sua casa e descobre os olhos, revê os olhos da cor que era de Mãe Oxum, dos rios de Mãe Oxum, onde depois desses acontecimentos passaram umas semanas e ela volta e encontra sua filha, fazendo a mesma história. A segunda história se baseia em Ana da Venga, sendo 2 personagens. Ana, uma mulher típica de uma favela negra, onde uma dançarina de samba e uma pessoa solteira. Da Venga, um bandido da região, criminoso, não tão reconhecido, mas com história criminal longa. A história se baseia no conto do relacionamento em que Ana teve com Da Venga e ao decorrer é mostrado como foi se originando, que se veio por uma simples roda de samba, onde Ana estava a dançar e Da Venga vinha a desejá-la por seus olhos, que ao final disso ele foi chegando, se aproximando dela e foi se originando o caso de amor de ambos. Ana é uma pessoa que ao decorrer da história se mostra extremamente preocupada com o bem-estar de seu marido, mesmo sabendo como ele é, onde é uma mulher extremamente bonita, baixa, com altíssimos bustos, onde é desejado pelos homens de Da Venga, que são seus compassos de crime, onde eles sabem que se ao tocar um único dedo em mulher de Da Venga, não poderão ver mais o dia. Ao decorrer do conto é mostrado um pouco o passado de Da Venga, antes de se encontrar com Ana, onde se mostra ele no primeiro relacionamento com outra mulher, Maria, onde Maria só queria ele por seu corpo, e é mostrado que após isso foi encontrar seu corpo em um motel onde foi esfaqueado e deixado aos lençóis, mostrando que Da Venga é uma pessoa fria, que ao realizar um crime não se importa com o próprio medo, pois se fosse preso seria como ele próprio cometer suicídio. Um dos fatores que foi determinante para a conhecida de Ana com Da Venga foi uma roda de samba que, após realizar um assalto a um deputado federal, ou que ele veio a roubar todos os seus pertences, pois ele não se portava com o crime, mas com a afeição de observar suas vítimas. Que ao final da história é mostrado que Ana acabou engravidando de Da Venga nos seus primeiros 2 meses, onde em mais de várias cenas ou vários próprios títulos é mostrado que se houve relações entre ambos, que chega-se um camburão da polícia dentro da favela, onde é rendido Ana e Da Venga em seu leito, onde pela janela
será mostrada uma metralhadora e pela porta principal dois policiais, onde da Venga expressa um pequeno texto de que preferiria morrer ali do que ser preso. Que ao amanhecer do novo dia, uma manchete dizia que policial é morto, onde bandido é fuzilado juntamente com uma mulher à cama. E essa mulher era Ana, que morreu com sua mão sua mão sobreposta sobre sua barriga, onde protegia o seu filho, que nem vinha se desenvolver. Que ao final de tudo, a abertura de uma flor de cerejeira que estava dentro de uma garrafa, onde foi dado por Davenha seu primeiro encontro. O terceiro conto se baseia na história de Dusa Querença, onde é apresentado ao início uma simples moradora de rua, onde ela está a comer uma lata de feijão e passa para os outros moradores de rua, onde a chamam de despojada, morta de fome e outros adereços onde não são vinho importante. Ao início é mostrado uma mulher que já não tem mais preocupação com a vida, já teve sua família, seus filhos, acabou perdendo tudo na vida e acabou sendo abandonada. Mas é mostrado que sua infância foi uma infância bem conturbada, onde seus pais tiveram ela aos seus 6 anos à procura de uma vida melhor. Seus pais a trouxeram para a cidade, que foi, não entre aspas, largada, mas sim deixada em uma casa onde era conhecida pelas outras famílias, uma casa onde deixar seus filhos, onde eles iriam estudar, trabalhar e poder ter uma vida melhor. Mas, em contrapartida, essa própria casa era um bordel, ou, mais logicamente falando, puteiro e outros, onde as mulheres se prostituíam e o dinheiro ia para a dona do hotel. A Dusa era uma criança muito animada, onde a própria dona especificou a regra de, ao entrar no quarto, batesse na porta antes. Mas Dusa, sempre inquieta, entrava nos quartos sem bater em sua porta, que em um dia, quando entrou, se observou uma mulher nua com um homem ao seu lado, onde essa mulher saiu com um lençol falando para ela sair, e o homem vinha se aproximando, acabou dando dinheiro para ela. A mulher acabou afastando ele e pedindo para a Dusa sair. Após isso, foi se repetindo várias consecutivamente vezes o mesmo fator, onde ela sempre entrava nos quartos sem bater. Umas mulheres aceitavam, outras ela ficavam com raiva. Mas em um fatídico dia, onde quando ela já vinha bater, não tinha uma mulher, apenas um simples homem despido, onde ele vinha acariciar ela, oferecendo presente de dinheiro, onde pegando ela e jogando na cama, ela com seus 14 anos foi se apresentando ao mundo lúdico de uma adulta, onde ela, a partir disso, foi iniciando o processo de prostituição dentro de seu espaço, onde veio se descobrir por meio da dona e posta em mais um simples quarto, servindo com um simples touro de abate. Tal touro que só serve durante o período de uso, que após esse tal período acaba sendo depositada na rua, onde ao processo desses mais de 15 anos, que podemos deduzir ao longo da história, teve um total de 3 filhos. E também houve netos, que ela retirais papéis, cortais, e ao meio da grande desfile, ia desfilar ao meio de sua rua, onde ela se imaginava a estrela maior que todas. Mas é assim o conto finaliza. Mas subentendendo deste conto a parte final, onde elas dançam na luz das estrelas, podemos entender que se encerrou o período de vida dela. O próximo é de Natália. A próxima história que se vem a decorrer é a história de Maria. História que conta o trajeto de uma mulher chamada Maria, que espera longamente por um ônibus, que ao quase desistir entra nesse tal ônibus. Nesse ônibus há um total de
várias pessoas brancas e apenas 2 negros, onde sobe mais uma pessoa. Essa pessoa é seu ex-marido, que não vem a constar bons precedentes, que não tem bons antecedentes, sendo ele um criminoso, sendo Maria mãe de 3 filhos, onde vinha saindo da festa da casa de sua patroa, onde foi lhe ganhar algumas frutas, onde o principal é o melão, que se perguntou durante todo o trajeto se seus filhos iam gostar de melão, e um osso do pernil, onde ele iria fazer caldos para fazer sopas e outros adereços. Nessa história é mostrado que seu antigo ex-marido chega perto dela, onde ela deita sobre seu ombro e descansa um pouco, onde ele anuncia um assalto indo à mente com um outro homem, onde assalta todas as pessoas menos 2, sua noiva, sua ex-mulher e mais uma pessoa negra, onde ao sair disso há um xingamento, xingando ela de safada, vadia, seu comparsa. Após isso, há uma série de discussões dentro do ônibus, o porquê ela não foi assaltada, onde eles criam suposições que ela era parte do grupo, outros criticam por ela ser negra, onde ao simples acesso uma outra pessoa diz também não foi assaltada, uma pessoa negra, onde eles levam por coincidir que isso foi tudo a armação do grupo deles, e ela não fugiu para parecer uma vítima, onde isso é criado um linchamento, onde leva-se a morte de Maria, uma mulher preocupada com sua família, onde não tinha nada a ver com os casos e foi apenas por sua cor que foi linchada até sua morte, onde suas últimas palavras eram: será que meus filhos gostariam de comer melão? A próxima é de quantos filhos Natalina teve. Esse conto se baseia na história de Natalina, uma pessoa que descobriu muito cedo o que poderia ser uma mãe, de engravidar extremamente cedo, com possivelmente seus 14 anos, como dito no conto. Ao total dessa história, ela teve 4 filhos. O primeiro com seu primeiro amor, ou seu primeiro ficante, onde teve um filho. E esse filho ela teve, mas não o criou, entregou para uma médica dentro do hospital, pois dentro da sua favela havia uma parteira que era Sapacheves, como se podia se pronunciar diferentando dependendo de outras regiões, onde ela fazia partos e também abortos, onde é contado lendas para as crianças que ela pegava as crianças e as devoravam, onde as mulheres saíam com barrigas grandes e saíam com barrigas pequenas, sem um filho em suas mãos. E com medo da Sapacheves, ela teve esse filho e entregou para a médica. Segundamente, ela largou seu primeiro ficante e teve já um novo amor, entre aspas, novo amor, ficante, entre aspas. Tônio, um menino adolescente, onde ela engravidou dele, onde ela já veio a contar essa gravidez, onde Tônio propôs um sistema de família, onde ela iria ser feliz com o filho em sua casa, limpando e recebendo ele, onde Natalina não aceitou isso, onde quando ela teve o filho, entregou para Tônio, o largando, e ele passou a terra natal com um filho dela, que sendo agora apenas dele. O terceiro filho ela teve com o patrão, onde havia o pedido da mulher de seu patrão que não podia ter filhos, onde elas eram parecidas. Com o desejo, ela foi se deitar com o patrão até conseguir o feito. Que ao decorrer de um ano, ela foi bem recebida, tratada por seus patrões, cedido tanto como médicos, alimentos, um espaço para morar e outros. Após tudo isso, ela teve o filho e saiu da casa de seus patrões, e onde seu quarto e último filho foi devido a ela sair ao meio de uma rua escura à noite e sofrer
terrível abuso de duas pessoas, onde saíram do carro, foram aos matos do parque onde ela estava, chegaram, as abusaram e com esse acontecimento ela acabou engravidando. Mas dessa vez ela aceitou o filho e o criou gentilmente, não se importando ao inicial com seus 3 primeiros filhos, sendo uma mulher apenas queria descobrir os desejos mundanos do mundo, sem levar em conta que poderia haver consequências de uma vida, sempre, nunca deixando que sapachevres comesse as crianças, como eram contadas essas histórias para afastar as crianças. O próximo conto é O Beijo na Face, onde conta a história de uma mulher de mais ou menos 50 anos, mas consequentemente suas face era uma pessoa de 30, aparentemente pele lisa, sem muito ser aparente. A história em si é um pouco rala, mostrando apenas uma mulher negra passando pelo processo de superação na sociedade, onde ela podia se envolver com outras pessoas do mesmo gênero e mesmo não importando com sua própria idade. Sendo uma mulher guerreira, batalhadora, mulher forte, de princípios, de personalidade. O próximo é de Lu Amanda, uma história que conta o casamento conturbado e a traição feita por Salinha, a esposa, onde ao decorrer dessa história é mostrado que o seu marido é exclusivamente um abusador, onde abusava dela em questões de princípios, onde ele tinha que chegar, ser recebido por ela e tendo comida, roupa e tudo como se ela fosse uma simples empregada, não como se fosse uma mulher, uma pessoa com dignidade. Que ao decorrer disso, a sua tia, os frequentes abusos que Sarinha sofria, ela todo ano ou mês ia consequentemente para casa da sua tia, levando seus filhos, onde ela sempre tinha o mesmo sentimento de ser observada frequentemente, pois o seu marido tinha como conluio, como subordinação aos seus próprios filhos, onde qualquer assunto que poderia ocorrer, eles iam consequentemente contar para ele. Mas essa história se desenrola em que Salina acaba descobrindo um novo amor, um amor proibido, executando uma traição, mesmo uma mulher de exemplos e valores, de uma pessoa forte, não pôde mais aguentar as frequentes pressões exercidas por seu marido sobre ela e acabou executando, talvez que muitos condenam como traição, um ato imperdoável no casamento, mas com os um frequente histórico de abusos e outros, podemos consequentemente passar um pano para isso, sendo seu marido uma pessoa extremamente desprezível. O próximo é o Cooper de Cida, onde conta a história de Cida, uma mulher que veio do interior para a cidade, onde ela tem uma rotina extremamente apressada de acordar, começando seus treinos, correndo na praia de sua cidade, juntamente com, depois disso, entrar no trem ou no táxi e passar por longas filas, sempre sendo apressada, apressando as outras pessoas. E quando ela volta ao interior para rever os parentes, se assusta, onde as pessoas não estão preocupadas, onde o tempo não passa. E quando volta a um novo rever de um dia, ela já indo recomeçar a sua própria rotina, ela começa a devagar, a pensar sobre o porquê dela ser tão apressada com a vida no calçadão, indo para a areia, observando banhistas, um simples surfista onde ele despreocupadamente vai, surfa, onde ele brinca na água, onde ele executa seu esporte, vendo que mesmo tendo tanto para fazer, se encontra um momento onde ele pode simplesmente aproveitar sua vida. Um momento onde todos deveríamos aproveitar, onde
Nesse momento, ela sai do calçadão, tira seus sapatos, deixa na areia e pisa na areia, adentrando esse espaço e aproveitando um pouco do tempo. Após isso, ela percebe que perdeu tempo, voltando correndo, esquecendo seus sapatos, chegando na frente de sua casa, se vestindo e descendo, onde chegam seus amigos, um amigo de sua empresa chegando lá, pega ela, diz que ela está atrasada, leva à empresa. Quando ela chega ao momento da empresa, o próprio amigo diz: onde estão seus sapatos? Você foi roubada? E ela diz apenas que não, que eu apenas fui para a praia e os deixei lá. E ela começou a andar devagar. Enquanto seu amigo falava, apressando e tudo, ela apenas falava que não ia trabalhar, que naquele dia que ela ia apenas aproveitar. E este conto mostra ela, Cida, uma mulher do campo, talvez de uma cidade pequena, que veio para a fatídica cidade grande, onde há sempre tempo é dinheiro, tempo é o tempo, onde nunca dá tempo ao tempo, onde sempre há um corriqueiro. Então, ela se passou de uma mulher que estava dentro do sistema, onde era praticamente uma máquina, uma pessoa onde vê o mundo e sabe como vivê-lo. A próxima é Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Conta a história de uma mãe, mais 4 filhos, sendo um homem e 3 mulheres. Sendo um homem com seu sonho de ser militar, a outra uma médica, mas desconsiderando ambas, apenas temos 2. Zaita, que é a principal personagem, juntamente com sua outra irmã, Zinta. A história se baseia no decorrer delas, ao meio de sua casa, juntamente à favela, presenciando morte em frente ao portão de sua casa, o tráfico, prostituição e outros fatores. Que ao final disso, ela pega um brinquedo Zaita, vai correndo, saindo na porta de sua casa, adentrando um beco, e nesse mesmo beco acaba sendo baleada e outros bandidos também são baleados mesmo, onde a população digam: venham, peguem a criança, tirem-a daqui, onde apenas é deixado o seu brinquedo e é mostrado que Zaita está morta, que ela foi morta pela sociedade dura sobre o crime imposto sobre ela. O próximo conto é de Dilichão, um morador de rua que teve um histórico extremamente traumático com sua mãe, onde ela o batia, pois mijava em suas calças, urinava em suas calças. Isso a deixava extremamente furiosa, onde sempre repreendia batendo. Que ao começo disso, apresentamos Dilichão, um homem morador de rua, que já ao começo é mostrado que ele foi cruelmente chutado em suas partes baixas, onde também havia um cisto em seu dente, juntamente com exaustivas dores nele, que ao decorrer disso, como já acabei de ser falado, sobre os abusos que ele sofria, é mostrado que ele novamente se mijou nas suas calças, xingando a sua mãe, que possivelmente já estava morta, que ao final disso ele decide acabar com toda a dor que ele estava sofrendo, estourando o cisto de seu dente e se encolhendo ao meio do beco, mostrando uma poça de sangue correndo por sua boca junto com o pus, onde ele acabou morrendo de extrema dor pelo estouro do seu cisto, junto com a dor de suas partes baixas. A próxima história é de Ei Ardoca. Conta a história de uma pessoa de baixo poder aquisitivo, do sexo masculino, onde nasceu ao meio de um trem, usando cidade grande. Conta a história de Ardoca, uma pessoa que trabalha no trem, pega ele todo dia, que vive por aquilo, sem o próprio sentido, apenas do ir e vir, que ao momento disso ele decide se tomar um veneno, que é explicar só ao final, ir para o trem, mas não conseguindo subir nele, pois já está debilitado, onde pessoas o zoavam,
onde pessoas diziam que ele estava bêbado, onde crentes rezavam por ele, mas ao momento que ele conseguiu subir ao trem, ele começou a cambalear, onde uma mulher o ajudou, juntamente comprando um pequeno pacote de água que era vendido por ambulantes dentro do trem, onde foi deposto pelos próprios seguranças do trem ao próprio banco da estação, onde foi, entre aspas, ajudado a se deitar, em que ele foi roubando seus sapatos, sua carteira com um homem, onde a mulher ouvia, onde o trem partia e a mesma mulher que o ajudou e ele apenas deitado, agonizando, onde ele apenas concluiu o que ele queria, entre aspas, que era morrer onde nasceu, na parte do trem, mas não conseguindo, pois foi desembarcado. A próxima, Os Amores de Kimba, que conta o triângulo amoroso de Kimba, Beach e Gustavo, onde esse apelido de Kimba foi dado por Gustavo, um amigo rico, amigo onde foram cedidos desejos mundanos de relação carnal entre Gustavo e de ele com Betty, que é o final de tudo o decorrer da história, do relacionamento escondido entre os três, é imposto uma decisão de quem que Kimba iria ficar, onde Gustavo e Betty propuseram suicídio e que se Kimba iria aceitar, que ao final de tudo isso, Kimba se senta ao lado dos corpos de seus dois amantes, vendo que os dois se mataram para que pudessem viver, onde Kimba não é mostrado que ele propriamente bebeu o veneno, mas que ele apenas sentou, deitou e ao próximo de ambos, apenas depositando, mostrando-se Kimba uma pessoa extremamente sentimental que se importava, mas não conseguia expressar os mesmos sentimentos que eram mostrados para eles. O próximo conto que iremos ter agora, talvez um de maior compreensão, de maior significado, sejamos A Gente Combinamos de Não Morrer, onde é apresentado mais de um narrador, a mãe da protagonista, Pita, também um amigo Durville, Pendendo, e tantos outros, onde se há um combinado entre os próprios de a gente combinamos de não morrer. Do que significaria se a gente combinamos de não morrer? Ou esse traço significaria, no mais profundo, de que nos mantiveremos vivos, de pé, mantiveremos nossa alma limpa até os nossos últimos dias de vida. Posso compreender também que as dificuldades impostas diante a própria favela ou prostituição, crimes e outros não impliquem no nosso modo de viver. Os personagens em si são personagens vagos em sua maioria, onde são alegres em certos momentos, tristes, expressam sentimentos de saudade contraentes, e principalmente saudade, porque vários personagens ao decorrer da história são mortos ou por um acidente, ou por bala perdida, ou por assassinatos e outros, que ao restante observamos apenas 2 personagens que foram citados que ainda mantiveram a própria promessa. É um conto de extrema complexidade mesmo, onde você pode ter o seu próprio significado de mantivemos fortes, ou de nunca desistam, ou se forem desistir, desistam, mas sem levar ninguém, mantivendo seu próprio espaço, seus próprios sentimentos. O penúltimo conto é Yabului, A Alegria do Nosso Povo. Possivelmente seria essa, mas a interpretação pode variar da autora para nosso primeiro nome. Conta a história de um povo, possivelmente indígena, onde é mostrado um total de 20 pessoas, cada um com seu nome, direção da terra, ao sol, alegria, tristeza, onde todos perderam aquilo que os movimentava, o brilho em seus olhos. Era uma tribo, um local onde já estava
Sem nascer crianças, onde apenas os velhos viviam, onde já não existiam mais jovens, onde não existia a alegria de uma criança correndo, apenas pessoas desistindo de suas vidas, idosos repousavam em suas cadeiras, camas, e esperavam tudo aquilo que apenas restavam, o sentimento de se esvaiar, a morte que os vinha. Mas tal criança que veio a nascer os reacendeu a chama que podemos intitular de esperança, alegria, onde os deu um novo sentido da vida, de acordo com foi escrito, um sentido no qual não havia mais empregado, mas sim estava incrustado ao mais profundo do seu coração. Sentimento como esse que foi se expandir de acordo com e se nasciam mais e mais crianças. Um dos contos também de tristeza deste livro é o de Numbia. Conto que começa com a história de uma criança e do personagem principal, Numbia, que são vendedores de flores, onde essa menina não tem tanta habilidade, mas Numbia já era um menino já de maior habilidade, onde quando viam casais, podendo ser do mesmo gênero ou não, onde se exibiam seus sentimentos ou não, oferecia flores para eles, onde eles aceitavam, pois ao calar de um momento específico, Numbia sempre os pegava, ao terminar de um beijo, ao começar, fazendo um ótimo discurso, né? Quando vai impressionar a sua garota, um homem deverá ser cavalheiro. E quando não conseguir por esse método, ia simplesmente para a praça ou quiosques, sentava, baixava sua cabeça e fazia pequenos sons de choro, onde pessoas iam à sua volta consolá-lo, perguntá-lo, onde ele explicava e mentia algumas vezes alguns fatores relacionados à fome, que não eram totalmente falsos, agressões que sofriam, e outros fatores, desigualdade e tal, abandono, que em sua maioria pegava relatos que tinham acontecido e os envolviam dentro daquilo. Numbia era uma criança extremamente alegre, esperta e principalmente amava o presépio, que é o ressignificado de onde Jesus veio ao mundo, em lugar simples, em sendo uma pessoa simples, em que ele se sentia representado, pois ali não havia discos de ouro para um palácio, não, um simples celeiro onde vinha um simples menino como esse que veio abençoar tudo e todos, onde 3 reis foram e deram seu presente, sendo um deles um negro, o que ficaria mais afastado. Mas todos iam contemplar um simples menino como esse, nascendo num local simples, que ao final, para o meio, observamos que ao shopping e em várias lojas a montagem presépio, onde no shopping principal a montagem presépio gigantesco, onde é apresentado o menino, aquele que está em um berço ao meio de palha, a uma montagem tipo estábulo de animais, onde que ao passar dos dias, Numbia desejava entrar, tentava entrar clandestinamente, pois só poderia entrar com o pai, o responsável, onde não havia isso a ele disponível, pois sua mãe não tinha tempo suficiente. Quando ele tentava entrar clandestinamente, segurança o barravam. Mas no seu último dia, ele conseguiu entrar na loja, pegar o menino, mas tragicamente, ele, ao passar pela rua, acaba sendo atropelado, onde pessoas chegam ao seu relento e falam: o menino acabou de ser atropelado. Tal conto que expressa que, mesmo com dificuldades, as pessoas poderão manter essa esperança que aqueles que forem inteligentes e que mantiverem calmos conseguirão o que queiram. Mas se você tentar ser da parte mais rápida possível, não irão conseguir. Tente
mantiver calmo, os seus sentimentos em ordem. Uma interpretação que pode se dizer. Outra interpretação pode ser concluído também que as condições não são ofertadas para todos, como um Bia não tinha como ir, pois era necessário um pai e um responsável, ele realizou tal ato que o levou a uma trágica morte. Então, o apanhar geral do livro, podemos retirar que é um livro excelente, podendo ser utilizado tanto em propostas, resumos, ou até no próprio Enem, pois trata-se como efeitos de desigualdade social, desigualdade econômica, racismo, tanto liberal como racismo induzido, apoio à família e outros. Então agradeço a todos e um ótimo fim de vida.